O excelentíssimo senhor ministro Jorge Arges Sobrinho, ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União. O excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro vice-presidente do Tribunal de Contas da União. O excelentíssimo senhor José Manuel Martinez Morales, oficial encarregado do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Brasil e Cone Sul. Excelentíssima senhora Procuradora Regional da República na Primeira Região e membro da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão Patrimônio Público e Social, doutora Raquel Branquinho Pimenta Mamed Nascimento. O excelentíssimo senhor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Passa a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Jorge Arges, ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União. Excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, vice-presidente e presidente eleito do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor José Manuel Martinez Morales, oficial encarregado do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Brasil e Cone Sul, doutora Raquel Branquinho, procuradora regional da República, representando o Ministério Público Federal, doutor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do COAF, minhas senhoras, meus senhores, ilustres convidados, doutor Marlon Reis, homenageado nesta celebração, senhores servidores da Controladoria Geral da União, inclusive os novos analistas recentemente empossados que se juntam a nós nesta caminhada pelo Brasil contra a corrupção, a quem cumprimento a todos os servidores na pessoa do Dr. Luiz Navarro, nosso secretário executivo. Minhas senhoras, meus senhores, senhores da imprensa, com 2 dias de antecedência, nós nos reunimos aqui hoje para celebrar mais uma vez o Dia Internacional contra a Corrupção, instituído pelas Nações Unidas em 2003, há quase 10 anos. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos os nossos convidados, que são, em realidade, mais do que convidados, são nossos parceiros nessa luta sem tréguas. O COAF, o Ministério Público, o NODC, o Tribunal de Contas da União, além de outros parceiros que não se encontram aqui neste momento, como a Advocacia Geral da União, o Banco Central, a Polícia Federal, a Receita Federal e outras instituições que também operam na defesa do Estado brasileiro. Como já se tornou tradicional, nós fazemos neste dia um rápido balanço das ações desenvolvidas no enfrentamento da corrupção ao longo do ano que está prestes a se encerrar. E o ano de 2012 foi, na verdade, graças ao esforço de muitos dos que aqui se encontram, e com a ajuda de Deus, um ano extremamente produtivo em nossa área de atuação. Este foi o ano da implementação no Brasil da Lei de Acesso à Informação, instrumento fundamental para ampliação da transparência em todos os seus aspectos, para além dos aspectos orçamentários e financeiros, onde o Brasil já era referência mundial, com o portal da transparência. Mas a Lei de Acesso à Informação, com sua implementação, neste ano de 2012, a partir de maio, quando entrou em vigor, após apenas 6 meses de
de aprovada no Congresso, portanto, com um período de vacatio legis que foi o menor dentre todos os países, em todas as experiências conhecidas. Outros países, de um modo geral, têm tido 2 anos e até 5 anos para a implementação dessa lei. O Congresso Nacional nos deu apenas 6 meses. E em 6 meses, a administração federal brasileira foi capaz de preparar-se e mostrar-se à altura de dar pronta resposta a esse desafio. Seja no campo da transparência ativa, da divulgação espontânea daqueles dados de interesse geral que a lei impõe hoje a todos os órgãos públicos que divulguem independentemente de pedido, seja na transparência passiva, a transparência mediante demanda, mediante solicitação. Os resultados podem ser vistos, conferidos e quantificados. Nesta área da transparência mediante solicitação, a administração federal brasileira recebeu já, em 6 meses, mais de 50 mil pedidos e respondeu a mais de 90% deles num prazo médio de 10 dias, quando a lei previa 20 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 10. Ou seja, os órgãos públicos brasileiros estão mostrando que são capazes de operar no nível de eficiência quando se trate de área inteiramente nova, onde não havia nenhuma cultura anterior de abertura de informação para o cidadão, superando as expectativas mais otimistas e dando a resposta adequada aos catastrofistas que previam o desastre, o fracasso, uma vez que a administração brasileira não estaria preparada para isso e que deveríamos nos preparar antes, para só depois termos uma lei que obrigue à abertura. Eu entendo que as coisas caminham exatamente de modo inverso. É preciso criar a demanda, é preciso criar a pressão, é preciso criar a cobrança, porque daí as soluções acontecem. Isto aconteceu, mais uma vez, com a Lei de Acesso à Informação brasileira. Este ano foi também o ano da primeira Consocial, a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, que mobilizou pelo país afora mais de 1 milhão de pessoas em 2.750 municípios que realizaram suas conferências de base, que depois se reuniram em conferências estaduais, chegando à culminância na Conferência Nacional aqui em Brasília, no último mês de maio. Participaram diretamente mais de 150 mil pessoas e foram produzidas, selecionadas, na verdade, porque o número era muito maior, 80 recomendações que, neste momento, o governo está analisando e procurando implementar, todas aquelas que sejam viáveis e possíveis. Mas este foi o ano também, meus senhores e minhas senhoras, da primeira conferência anual da OGP, a Conferência da Parceria para Governo Aberto, aquela iniciativa para o qual o Brasil foi o primeiro país convidado pelo governo norte-americano e que foi lançada pela presidente Dilma Rousseff, junto com o presidente Barack Obama, nas margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2011. A primeira conferência anual dessa iniciativa realizou-se aqui em Brasília, porque o Brasil era o co-presidente dessa iniciativa, ao lado dos Estados Unidos, depois substituído pelo Reino Unido, que hoje está no comando e na liderança pelo sistema de rotatividade que foi estabelecido para liderar esta iniciativa importantíssima, que começou com 8 países e hoje já reúne perto de 60 países. A importância disso é que os países se comprometem a continuar ampliando a abertura das atividades de governo,
ampliando os canais de participação efetiva da sociedade na formulação e no controle das políticas públicas, chegando, na prática, ao ideal do que parece ser a democracia do século XXI, a democracia efetivamente participativa, que não pode ser a democracia grega, devido às dimensões das nossas sociedades, mas que mantém aquele ideal da democracia que não se esgota na participação nas eleições, mas a democracia que se efetiva no dia a dia, com os cidadãos conhecendo, participando e, portanto, influindo nas decisões das políticas públicas. Esta é a parceria para governo aberto, que vem obtendo, angariando adesões e mais adesões, porque é absolutamente voluntária, de um número cada vez maior de países, e adesão esta que não é simplesmente, digamos que gratuita, ela impõe o preenchimento de certos requisitos mínimos. Para aderir, o país precisa ter legislação de acesso à informação, precisa ter divulgação de documentos orçamentários, desde suas propostas até a execução e as prestações de contas, precisa ter instrumentos de participação popular, como a iniciativa popular, de leis, e precisa ter compromissos de divulgação de disponibilidades financeiras e patrimoniais de altas autoridades. Mas foi também neste ano, em novembro último, que se realizou no Brasil a maior conferência mundial contra a corrupção, que é a IACC, a 15ª International Anti-Corruption Conference, coordenada pela Transparência Internacional e que escolheu o Brasil, neste ano, para ser o anfitrião desta conferência que se realiza a cada 2 anos. E esta foi a maior de todas as conferências internacionais promovidas pela TI, pela Transparência Internacional. Em primeiro lugar, porque o Brasil é o Brasil, e todo mundo teve interesse de vir para o Brasil. Em segundo lugar, pela posição de referência que o nosso país já ocupa nessa matéria. Tivemos 1.900 participantes de mais de 140 países, quando o recorde anterior não passava de 1.500 participantes. O Brasil bateu mais este recorde. Não será o último. Romperemos outros recordes, seguramente, nos próximos anos. Neste ano também foram lançados, aqui no plano interno, mais 2 importantes instrumentos de controle e de acompanhamento social das atividades públicas e de controle da efetividade das sanções aplicadas a pessoas e a empresas pelos órgãos que combatem a corrupção. Eu me refiro aos 2 novos cadastros lançados no site da CGU ao longo deste ano, que é o cadastro de expulsões da administração federal, que exibe os nomes de todos os servidores, agentes públicos que foram punidos com penalidades expulsivas, e também o cadastro das entidades ditas sem fins lucrativos, nem todas o são, algumas têm, as conhecidas ONGs, as ONGs, que foram punidas e que hoje estão expostas no CEPIM, que é o cadastro de entidades impedidas de celebrar novos convênios com outros órgãos públicos. Tudo isto do modelo do que já tínhamos, que era o cadastro de empresas inidôneas e suspensas, que já reúne aquelas empresas declaradas inidôneas, não só pela Controladoria, mas por todos os órgãos públicos, pelo Tribunal de Contas, pelos próprios órgãos executores, pelos órgãos contratantes, e não só pelos federais, mas pelos estados que quiseram aderir a esse cadastro, porque, obviamente, devido à autonomia das unidades da federação, nós não podemos impor
mas nós convidamos todos os estados para que venham a aderir e tenhamos na nossa base de dados exposta na internet a relação de todas as empresas punidas para que se dê efetividade à norma. Qual é a norma? A norma da 8666, que diz que a empresa declarada inidônea por um órgão não pode fornecer, nem ser contratada, nem participar de licitação em nenhum outro órgão da administração pública, e não apenas naquele, mas isso, sem divulgação, não tem nenhuma efetividade, porque você não sabe no seu órgão que a empresa foi punida no meu. Este mesmo modelo, portanto, hoje nós temos para empresas, para pessoas físicas e para entidades sem fins lucrativos. Também o Portal da Transparência, que já é referência por divulgar as despesas federais em bases diárias, passou neste ano a ter novas funções, novas funcionalidades e, portanto, novas utilidades para o usuário. E o importante para nós é o que isso se reflete em termos do volume de acessos. Nós saímos de 285 mil acessos por ano no ano de 2005, primeiro ano integral de existência do portal, 285 mil no ano, para mais de 500 mil por mês de acessos que temos hoje. O que isso significa? O que isso representa? Isso significa, na nossa leitura, que no primeiro ano, os usuários, quem usava o Portal da Transparência, era a doutora Raquel Branquinho, com seus colegas procuradores da República, os membros do Ministério Público em geral, eram os parlamentares, eram as ONGs especializadas em fiscalizar o poder público, e mais ou menos ficávamos por aí. Eram públicos especializados. Mas com este número de hoje, que supera 4 milhões por ano, seguramente que esses segmentos especializados não dão conta disso. Significa que é o cidadão comum que está utilizando essa ferramenta e, portanto, participando ativamente da vida pública do nosso país. Avançamos também no Portal da Copa. O Portal da Copa não só com outras funcionalidades, outras formas de expor os projetos e os empreendimentos relacionados à Copa do Mundo, mas também um grande passo foi a unificação da entrada de dados. Por que um grande passo? Porque as cidades sedes dos jogos e os estados reclamavam muito, e com razão, que eles tinham que alimentar o portal da CGU, o portal do Senado, o portal do TCU, o portal da Câmara e tantos outros portais que começaram a se criar no país. Um permanente risco de atrasos, de inconsistências, de disparidade de informações. Através de um acordo entre a Controladoria, o Senado, a Câmara, assistidos também pelo TCU, celebramos um termo de compromisso através do qual a entrada é única e, portanto, as cidades e os estados passam a ter condições de fornecer as informações de modo tempestivo e, portanto, consistente com a necessidade. O Observatório da Despesa Pública, que é aquele setor da Controladoria que opera com análises mais avançadas em grandes bancos de dados, não só como apoio à gestão, mas também para a identificação de novas trilhas de auditoria a partir da repetição dos modus operandi dos fraudadores dos contratos, das licitações e das despesas públicas. Este valioso instrumento que o governo federal dispõe na CGU já começou em 2012 a dar frutos. 2 filhotes já nasceram. O estado da Bahia e o estado de Santa Catarina já ganharam também
o seu Observatório de Despesa Pública e outros virão seguramente. Na área do controle estrito sensu, foram muitas as auditorias investigativas e especiais feitas na apuração de denúncias ou para aprofundar constatações graves encontradas nas nossas auditorias ordinárias anuais. A Secretaria Federal de Controle, está aqui o doutor Agapito, um pouco mais adiante ainda, nesta solenidade, lhes dará informações mais detalhadas e minuciosas sobre essa área de atuação. A partir disso, todos esses resultados desaguam no Tribunal de Contas da União, que é o seu destinatário mais natural e mais tradicional, e lá os ilícitos são julgados naquilo que compete à esfera administrativa máxima, que é a nossa Corte de Contas, nosso órgão superior de controle externo. Mas é também a partir desses relatórios que nós alimentamos as atividades da área da corregedoria, atividades de correição que procuram explorar ao máximo as possibilidades de punição na esfera administrativa, sem ter que esperar pela punição na esfera judicial. Os detalhes sobre as ações da corregedoria, que já resultaram na expulsão de mais de 4.000 agentes públicos, sendo que o percentual proporcional é maior em agentes públicos que ocupam funções mais elevadas, que ocupam cargos DAS equivalentes, do que em servidores comuns, desmentindo uma falácia que às vezes nós encontramos em alguns setores, no sentido de que as punições administrativas alcançam apenas o peixe pequeno. Pelo contrário, o peixe graúdo tem sido proporcionalmente sancionado, punido com penalidades expulsivas dos quadros da administração federal, que representam o triplo da proporção de punições dos servidores que não ocupam nenhuma função de confiança. E é natural que seja assim, porque o nosso foco está mais preocupado com os escalões que têm poder de decisão. É o poder de decisão que leva ao cometimento dos ilícitos e das irregularidades. Então é natural que assim seja, e assim continuará sendo. As sanções administrativas alcançarão quem tiver de ser alcançado, sem nenhum tipo de dificuldade no que se refere à liberdade de atuação da Controladoria Geral da União dentro do governo federal, tanto no governo do presidente Lula, como, mais ainda, no governo da presidenta Dilma Rousseff, que nos assegura absoluta liberdade de atuação. Mas, por falar em ações da corregedoria, elas não se esgotam nesse tipo de trabalho. Elas também se dão como resultado da parceria com o COAF. O COAF, que, através do sistema de fiscalização das instituições financeiras, emite os seus relatórios de inteligência e, quando isto cabe e se complementa com outras informações, daí surgem as nossas sindicâncias patrimoniais, que visam avaliar qualquer possibilidade de manutenção de situações em que o patrimônio do agente público é incompatível com a sua remuneração legítima e conhecida. Estas sindicâncias patrimoniais também têm se constituído num instrumento da maior importância nas atividades de combate à corrupção. E, em termos de parceria, nessa área também são intensas as operações em conjunto com a Polícia Federal, que não param de crescer. Mas as nossas ações de controle e de auditoria, que decorrem de solicitação dos procuradores da República, que tem aqui um dos seus mais expressivos exemplos na pessoa
da doutora Raquel Branquinho, não param de crescer a ponto de já virem se aproximando dos limites da nossa capacidade de atendimento, determinada pelos limites da nossa força de trabalho, o que tem nos levado a procurar o Ministério Público para combinarmos uma priorização, uma hierarquização, uma vez que é crescente a demanda de todos os lados, de todos os recantos do país, por novas ações de controle e fiscalização demandadas pelo Ministério Público. Do mesmo modo que é crescente o volume de relatórios nossos espontaneamente encaminhados ao Ministério Público sempre que haja alguma irregularidade mais grave, que possa, a critério dos procuradores, gerar uma ação de improbidade administrativa ou uma ação criminal por crimes contra a administração pública. O mesmo se dá, em outra medida, com a Advocacia Geral da União, naquilo que se refere às possibilidades de ações de ressarcimento ou de ações também de improbidade administrativa, para as quais a AGU é igualmente legitimada. E aí nós chegamos a um ponto mais complicado. O ponto onde, infelizmente, as coisas não conseguem fluir num ritmo tão acelerado, que é quando tudo isso deságua no Poder Judiciário. Aqui está um juiz, eu sou juiz aposentado também, e ambos sabemos que isto não ocorre por culpa dos juízes. Isto ocorre, na minha opinião, por conta de um fator fundamental que, enquanto não for alterado, nós não teremos maiores avanços no combate à impunidade. Este fator é a nossa legislação processual brasileira, sobretudo no campo do processo penal, embora também no processo civil. Não há regras processuais em nenhum país civilizado que ofereçam ao réu tantas possibilidades recursais e de criação de outros incidentes protelatórios como a legislação brasileira. A nossa legislação processual conserva possibilidades recursais copiadas há séculos de Portugal, que nem em Portugal existem mais, só existem no Brasil. Nós temos algumas verdadeiras jabuticabas processuais, que só o Brasil tem, como os embargos infringentes, como as possibilidades de repetir 10, 20 vezes os embargos declaratórios. Quando nós relatamos isso a especialistas estrangeiros que nos visitam, eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles acham que nós estamos fazendo blague, brincando. Eu relatava outro dia ao juiz aposentado da Austrália, que era o chefe do comitê da IACC, a Conferência Internacional, Barry O'Keefe, e ele ria, mas ele ria às gargalhadas quando eu relatava quantos recursos um bom advogado pode interpor num processo, a partir das decisões interlocutórias de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. E quando eu dizia a ele que o Supremo Tribunal Federal não permite que o réu seja recolhido à prisão, nem depois de 3 ou 4 manifestações do poder constituído. Prevalece a versão do réu, que é inocente. Não importa que tenha havido um inquérito policial exaustivo, não importa que o Ministério Público tenha confirmado a plausibilidade daquilo que o inquérito aponta e oferecido a denúncia, não importa que o juiz de primeira instância tenha recebido a denúncia, o que é uma terceira confirmação da provável culpabilidade, não importa que esse mesmo juiz tenha proferido a sentença confirmando a sua convicção, não importa que depois da apelação um tribunal de segundo grau, em decisão colegiada, tenha confirmado,
são 5 manifestações das instituições do Estado. Não vale nada. Vale a palavra do réu dizendo: sou inocente. É dessa dimensão a deformação do princípio da não culpabilidade previsto na nossa Constituição, que é chamado por aí indevidamente de presunção de inocência. Enquanto isso estiver assim, nós vamos ter dificuldades para chegar às punições. Não há que se iludir ninguém com o recente badalado julgamento da ação penal 470. Isto não garante nada, nada, em termos de que a punibilidade pela via judicial vai melhorar em nosso país. Não se alterou uma vírgula do regramento processual. Os milhares de processos que tramitam hoje em todas as instâncias da justiça brasileira continuam regidos pela mesma regra. O ritmo continuará exatamente o mesmo. Não tem nada a ver o julgamento da ação penal 470. O julgamento da ação penal 470 concluiu-se num tempo recorde de 7 anos, recorde para todos os padrões brasileiros, mas isso não vai ter nenhum reflexo nos outros milhares de casos. Isto ocorreu em 7 anos, primeiro porque alguns dos acusados, eu não estou fazendo nenhuma ironia, tinham um privilégio de foro. É este privilégio perverso de foro que resultou na possibilidade desta ação se concluir nos rapidíssimos 7 anos, somada, é claro, à enorme pressão da imprensa sobre a Corte Suprema. De modo que nós continuamos na mesma no que se refere a tudo o mais que tramita hoje na Justiça. É claro que se tivéssemos aí algumas centenas de magistrados do porte do juiz que serão homenageados aqui hoje, alguma melhoria seria possível, com enorme esforço individual desse ou daquele juiz. Mas a partir do momento em que o processo saísse da mão dele, mediante uma apelação para o tribunal, o juiz não pode fazer mais nada. E as regras processuais prevaleceriam. De modo que o julgamento da ação penal 470 teve sua importância do ponto de vista da repercussão internacional, porque, de certo modo, mostrou que as instituições em nosso país funcionam, pelo menos para quem não conhece todos os detalhes. Tá? Funcionou neste caso. Nos outros casos, não sei se funcionarão. Tá? Os parâmetros adotados pela Suprema Corte nesse julgamento foram também inéditos. Não adianta tampar o sol com a peneira e dizer que não houve inovação, porque houve inovação. Houve inovação na facilidade com que se admitiram provas da fase pré-processual, provas colhidas no inquérito policial e no inquérito parlamentar. Houve inovação na medida em que, na largueza com que se adotou a teoria do domínio do fato. Houve inovação na facilidade com que se dispensou a prática do ato de ofício. Houve inovações que, para o combate à corrupção, sem dúvida que ajudam, facilitam, mas nós vamos ter que esperar para ver se esses mesmos paradigmas serão seguidos em outros julgamentos, seja da própria Corte Suprema, seja da Justiça como um todo. Vamos ter que esperar. Bem, eu quero concluir aqui reafirmando a minha convicção de que já avançamos muito, em muitas áreas, ao longo deste ano, como já vínhamos avançando há cerca de 10 anos. Se olhamos para trás, veremos que sequer se cogitaria de uma solenidade como esta e de uma mesa com esta composição há 10 anos atrás. Não havia nenhuma articulação entre os órgãos. Alguns desses órgãos, como a própria CGU, sequer existiam.
O COAF não era nem a pálida imagem do que é o COAF hoje. O Ministério Público jamais teve a independência que teve a partir de 2003, quando o Procurador-Geral da República passou a ser escolhido pelo presidente, sendo escolhido o primeiro votado pelos seus pares. Cláudio Fonteles, Antônio Fernando, Roberto Gurgel. Foram procuradores escolhidos pelos seus pares, sendo que o presidente da República abriu mão da sua prerrogativa de escolher na lista tríplice e indicou aquele que foi apontado em primeiro lugar pelos seus pares. Isso transformou a Procuradoria-Geral da República, que deixou de ter à sua frente alguém que se tornou conhecido como engavetador-geral da República e passou a ter efetivamente um Procurador-Geral da República capaz de ajuizar uma ação contra 40 altas autoridades políticas e banqueiros e tudo mais. Esta é a transformação que o Brasil vem sofrendo. Esta é a transformação que o Brasil vem experimentando. Mas ainda restam muitos desafios a vencer. Temos um caminho muito longo ainda pela frente. Para ficar naquilo que considero essencial, eu destaco duas medidas, como capazes de provocar uma mudança de patamar. A reforma processual, que já me referi, reforma processual radical na área recursal, não tem nada a ver com o projeto de reforma do Código de Processo que está tramitando no Congresso, que não vai resolver nada. Talvez vá agravar a situação com a distinção do juiz de instrução com o juiz da sentença. E não toca praticamente no essencial, que é a simplificação dos recursos. Precisamos de uma reforma recursal radical. E, em segundo lugar, precisamos da sonhada reforma política, que seja capaz de superar dois problemas de fundo. A pulverização partidária, que leva obrigatoriamente a governos de coalizão amplíssima, não programática, mas apenas pragmática, e o financiamento empresarial de campanhas e partidos. Enquanto nós não tivermos financiamento público exclusivo, ou, enquanto não chegamos lá, total transparência dos financiamentos empresariais prévios às eleições, como fez o juiz Marlon Reis e como fez a ministra Carmen Lúcia na presidência do TSE. Enquanto não acabarmos com as doações ocultas feitas ao partido, sem que se saiba para que candidato elas vão. Enquanto não tocarmos em tudo isso, nós ainda vamos ter que trabalhar muito no enfrentamento da corrupção. Mas eu tenho certeza de que a ação articulada das instituições aqui presentes, com o apoio indispensável do NODC, que tem sido o nosso grande parceiro no campo internacional, além das parcerias bilaterais específicas, como a que temos tido com o Reino Unido e com outros países, e com organismos multilaterais como o Banco Mundial, como o BID e tantos outros. Esta parceria, seguramente, tem sido extremamente proveitosa e continuará sendo, mercê do esforço de todos que aqui estão presentes, a quem eu saúdo, desejando que, no próximo ano, possamos comemorar avanços ainda maiores. Muito obrigado a todos.